Olá, mais uma vez, tudo bem com você? Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do engano. O que é o engano para você? Interessante, vocês sabem, eu gosto de buscar as definições, seja na raiz da palavra, seja nas definições do dicionário. E o dicionário traz alguns termos interessantes sobre a palavra, sobre o verbo enganar. Iludir, lograr, induzir em erro, corromper por meio de sedução ou seduzir, adormecer. E é mais ainda relevante quando a gente lê Jeremias 17, nos versículos 9 e 10, que diz assim: enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Há uma outra tradução que diz que o nosso coração é desesperadamente enganoso e corrupto. E aí o versículo continua: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, nós, sem dúvida nenhuma, por essa palavra, conseguimos compreender que todo ser humano nasce com o coração corrompido. E a gente percebe isso facilmente numa criança pequena, de 1 ano, por exemplo, quando mal começa a andar, se tem um amiguinho e ela belisca aquele amigo, ou bate, ou puxa um brinquedo, ela imediatamente, sem ninguém falar, sem a falta, sem ter ainda o discernimento intelectual, ela se afasta, ela faz algum movimento para que não se perceba a atitude que ela tomou. Então, por quê? Não é uma questão, não é involuntário isso é uma vontade que está expressa no coração que ainda não conheceu Jesus, no coração que está debaixo de um domínio próprio, do domínio das suas emoções, do domínio da sua alma. E então, apesar de nós sermos propensos ao engano, isso não significa que nós vamos permanecer no engano. E é disso que nós estamos querendo conversar um pouquinho, é sobre isso que nós estamos querendo conversar um pouquinho hoje. Então, o objetivo do inimigo das nossas almas, que é o diabo, o Satanás, o cão, o enganador, tantos nomes que ele tem, é afastar as pessoas de Deus. Porque a palavra diz lá em João 10, no versículo 10, ele diz que o diabo veio para roubar, para matar e destruir. Não é somente matar a nossa carne, não é somente matar a pessoa fisicamente, mas é matar principalmente espiritualmente. E ele é persistente, e para cada um de nós ele tem estratégias também diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos fragilidades e fraquezas em áreas diferentes. Será que você sabe aonde você precisa ser fortalecido? No espírito é inegável, todos nós precisamos ser fortalecidos no espírito para podermos vencer as outras coisas que estão na nossa alma, nas nossas emoções. Mas talvez você tenha uma área mais específica que está atualmente mais fragilizada. E eu quero dizer para você que a palavra nos garante que é possível, quando nos relacionamos com Deus, quando temos experiência de vida com o Espírito Santo, quando temos o senhorio verdadeiro de Jesus sobre as nossas vidas, é possível que nós fujamos do engano, é possível que nós rejeitemos o engano. Lá em 1 Timóteo 4, nos versículos 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê. É por isso que precisamos também, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E tudo que você ouvir, tudo que você ler, tudo que você, de alguma forma tiver contato no que diz respeito ao espiritual,
Vá na Bíblia, procure na Bíblia, constate se é aquilo mesmo que Jesus está dizendo, porque Jesus não muda, independente de épocas, de eras, de costumes, de culturas, Deus é o mesmo, ele permanece inalterado e inalterados também são os seus princípios. 2 Timóteo também diz lá no capítulo 4, nos versos 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Cuidado com o que parece que é verdade, mas não é verdade. Isso só pode ser checado e confrontado mediante a leitura da palavra de Deus, que não traz engano. Então, como é que a gente pode não se deixar enganar? Sendo firme e perseverante em conhecer a palavra de Deus. Porque lá no Salmo 119, no versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e que clareia o nosso caminho. Seja vigilante e ore sempre, constantemente. A palavra diz, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso está lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Não é só você que está passando por tentação, não é só você que está passando por tentativas de engano em diversas áreas. E em último lugar, invista numa vida de relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o conselheiro, o Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar todas as coisas conforme a promessa de Jesus lá em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, se eu puder dar uma sugestão para você, é que você viva conforme o que declara Provérbios 6,4. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Amém? Deus te abençoe e te livre de todo engano, em nome de Jesus.